Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou a Grazi. E eu sou o Wagner. E nesse episódio nós queremos propor reflexões sobre a escolha do perfil no processo de adoção. Isso, e antes de começar, deixa passar um recadinho aí para vocês. Então, a gente tem um aplicativo chamado Adoção Brasil, você pode baixar aí na sua loja de aplicativo para poder ter mais informações. Ali tem a parte de busca ativa, tem parte sobre como que é o passo a passo da adoção, tem tudo lá também. A gente tem um site, temos as redes sociais, Instagram, Adoção_Brasil, o Facebook também. Então a gente está por aí, é fácil encontrar a gente, né? Uhum. E a gente tem um grupo exclusivo no Telegram também, que o acesso é feito através lá do aplicativo. E eu acho que agora a gente já pode entrar no tema, não é? Podemos. Eu queria começar falando que para nós, para o Wagner e para mim, a nossa história com a adoção começou antes de 2006. Né? Em 2006 nós entregamos os documentos para a entrada no processo, mas hoje, com toda essa passagem de tempo, com todo o nosso entendimento, nossas conversas, a gente sabe que o nosso processo começou muito antes, em 2004. Sim, começou bem tempinho para trás mesmo. Logo que surgiu aquela primeira chama, né, aquela primeira fagulha da ideia de se ter um filho através da adoção, foi acho que ali que realmente começou o processo todo. Sim. A gente se permitiu viver o luto da infertilidade. A gente fala que não é um problema nem meu nem dele, é um problema nosso, né? É dos dois, porque com a nossa parceria, com o nosso companheirismo, e a gente teve que viver esse luto, nos apoiamos, entender e ressignificar muita coisa, passar por vários processos internos, tanto eu quanto ele, né? E por mais difícil que pareça compreender o que foi tudo isso, ou como foi passar por tudo isso é algo muito natural também. Não é que a gente estava pensando, agora a gente vai viver o luto. Tudo foi acontecendo. Sim. Né? Não teve... A gente, na época, não teve acesso a terapia, por exemplo, nada disso. Mal se falava nessas coisas, pelo menos... É uma jornada, um processo exatamente. que a gente teve que passar. Não tem uma receitinha de bolo pra isso, dizer, primeiro faz isso, depois faz aquilo, né? Então... E cada um sente e vive da sua forma. Sim, né? Cada um tem uma forma de... E não tem tempo pra se viver esse luto. Né? Exatamente. Tem pessoas que precisam de mais tempo, outras de menos, mas o que importa mesmo é você se permitir passar por esses sentimentos. Não só segurar. Segurar não é a palavra certa, é reprimir. Não reprimir esses sentimentos. Então, passe por eles. E fazer esse mergulho profundo, ressignificar e significar muita coisa de tudo isso, foi importante pra gente entender que a gente não precisava gerar biologicamente para sermos pais, e nem eu preciso ter um filho para passar meu DNA, porque o DNA é importante para se passar para frente, como a gente se ouve, né? Se ouvia antigamente, ouve algumas pessoas até hoje falando isso. De vez em quando a gente ainda ouve uma coisa ou outra, mas pra gente isso nunca pegou, não. A gente nunca teve esse tipo de situação de ter, por exemplo, a Grazi disse que eu sou muito cabeça dura, né? Aí você fala, que orgulho, hein? Meu filho também é um baita cabeça dura, igual o pai. Então, são coisas assim que não dá pra entender mesmo. E apesar que a Tata é bem cabeça dura. Pronto. Já tá colocando a menina dentro de uma caixinha já. Mas, brincadeiras à parte, isso tudo foi importante pra gente entender o nosso caminho, que a gente tinha que a adoção era o caminho que a gente tinha que trilhar o encontro dos nossos filhos, que essa era a via de parentalidade da nossa história, né? Para poder seguir em frente de coração aberto, coração limpo. Aí a gente quer chegar na questão do perfil. Isso. Porque
toda vez que a gente vê aquele discurso prontinho e raso, porque as crianças estão em acolhimento, a conta não fecha por culpa do pretendente que quer menina branca, recém-nascida, aquele discursinho pronto que a gente sabe, né? Que vem de todos os lados. E o que choca mais a gente, o que nos choca, eu principalmente, que eu converso muito com o que me choca mais é ver esse discurso vindo de pretendentes. Sim, porque eu acho que a gente já tem que começar até um pouco antes, porque realmente vem essa responsabilidade que é muito jogada pra cima da gente, né? Então tá demorando porque o perfil é muito fechado, Então, se o problema é o perfil, e essas pessoas que defendem que o problema é que o seu perfil tá muito fechado, ok, então entende-se que o perfil é muito fechado, então tem que se mudar toda uma legislação para que os pretendentes não possam mais escolher o perfil. Aí isso acaba. Mas entendeu? Isso é inviável. Exatamente, mas então esse discurso todo que sempre é o perfil, pô, aí a gente tem que colocar tantos fatores nesse pacote para discutir. É uma conversa que vai para tantos episódios. É tão profunda. Você tem que conversar, a gente teria que bater um papo com o juiz, bater um papo com o psicólogo, bater um papo com o pretendente, bater um papo com todo mundo, com você inclusive. Com grupos de apoio, né? Porque assim, se você for ver, leva-se mais de um ano para se habilitar num processo de adoção. O processo de destituição de uma criança, né, a destituição do poder familiar, se arrasta por anos e anos e anos. Então, só apontar o dedo para um lado é muito complicado. Então, aí que eu quero dizer, infelizmente, a conta nunca vai fechar. Não fechou ontem, não vai fechar hoje e não vai fechar nunca. Sim, a gente está nesse processo e nesse mundo de adoção desde 2006. Entendi. E desde aquela época já tinha esses problemas. E acho que desde antes já também deveria ter esses problemas. Então, o que a gente quer dizer é que a culpa não é sua, pretendente. Não é. Pela sua escolha de perfil. Entendeu? E lógico, aí tem aquela questão toda. E a gente já conversou em outros episódios, em outros momentos. Quando dizem, mas o processo de adoção demora muito. O que é demora muito? Quanto tempo é o demora muito? Pra mim, demora muito pode ser 3 anos, demorou muito. Pra você, de repente, 6 meses é demorar. Eu não sei da sua urgência nesse cenário, entendeu? E deixar bem claro que o processo de adoção, ele é necessário. Sim, ele é necessário, ele se faz necessário. A burocracia se faz necessária, tudo para se evitar um futuro abandono, algo do gênero. Mas agora, tipo, você tem todo o direito de defender essa bandeira. O problema tá no perfil, porque escolheu. É um direito seu, mas eu como pretendente vou defender todo mundo, inclusive que também passa pelo que a gente passou. Cara, a culpa não é minha. Entendeu? Não me venha jogar essa responsabilidade nas costas para que eu me... Não foi a gente que fez o sistema. Exatamente, para que eu tente as leis, me emocionar de alguma forma e fugir de um perfil de uma criança que eu sei que eu vou ter estrutura emocional, psicológica, financeira para comportar. E a gente quer deixar bem claro aqui que a gente também não está levantando, é o que a gente sempre fala, a gente levanta a bandeira da adoção consciente. É isso que a gente quer falar. Entendeu? A gente vai sempre bater nas mesmas teclas. Faça esse mergulho interior, converse, se você tá com seu parceiro, com a sua parceira, conversem muito, se alinhem muito para vocês entenderem o desejo de vocês. Estudem, porque não adianta... Pode falar. É que assim, se no meio de um processo, que nessa parte de estudar, que a Grazi estava falando, tudo, o que era legal deixar claro, então vamos supor que você inicialmente entrou no cadastro com um tipo de perfil. Eu vou dar um exemplo aqui, de criança de até 5 anos, tá? Só vou dizer a idade, de uma criança de até 5 anos. E aí você fica vendo na internet que tá demorando a adoção, no seu fórum tá demorando, na sua cidade tá demorando. Aí você começa a entender e vê, ok, se eu adotar grupos de irmão e criança mais velha, aí vai ser rapidinho. Provavelmente sim. Então pode ser que daqui 1 mês essa adoção para você aconteça.
Aí você quer mudar de perfil, ok, mas de um período de 1 mês, não deu tempo de você internamente amadurecer e absorver todas as demandas que teriam em grupos de irmãos e crianças de outra idade, que você não estava preparado até então. Aí a principal pergunta que você tem que se fazer é: eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente e até financeiramente para essa mudança, para mim? Então, isso tudo tem que se levar em consideração. E outra coisa só que eu acho muito perigosa é a gente comparar uma gestação biológica, a via de parentalidade biológica com a via de parentalidade de adoção. As duas são legítimas, mas não são comparativas. Mas não tem como... Não tem como comparar. Pelo não tem menos como pra gente, tá? Que aí entra aquele outro discurso, né? Quando acontece algo de errado, fala, mas se fosse o filho biológico dela, ia devolver pra onde? Como a gente já ouviu. Cara, não existe, não tem como comparar uma coisa com outra. Por isso que a gente fala, essa questão, a gente já viu durante esse tempo todo de Adoção Brasil, a gente já viu conhecemos inúmeras histórias de devolução. E quando a pessoa muda muito rápido de perfil só pra adoção ser rápida, por todo esse tempo que a gente tem aí acompanhando a adoção e na frente da adoção, podemos aqui dizer, assim, com toda certeza, que 99% dos casos dá problema. E essas crianças acabam voltando pro abrigo. E pra quem... E sendo fria, falando friamente, os pretendentes seguem a vida. E a criança fica... E os traumas dessa criança. Ou dessas, né? Dependendo, por causa que muitas famílias aceitam grupos de irmãos. Entendeu? E o trauma que essa criança vai carregar. E para uma próxima... E para ela ser encaminhada para uma nova família. Sim. Como que vai ser para essa criança, entendeu? Porque por muitas vezes aquelas mesmas pessoas que estão falando para você que o problema de demorar muito tempo na fila de espera é por causa do perfil, é por causa do perfil, é por causa do perfil. Aí você deixa aquilo no seu interior. Internaliza, né? Você internaliza aquilo, você fala, ok, poxa, o problema é meu mesmo, hein, caramba. Eu sou culpada. Aí você aceita mudar de perfil, entra de repente numa busca ativa só pra que essa adoção aconteça, pra querer salvar o mundo, mas quando a bolsa estoura, quando dá merda mesmo, no português, claro, quando dá muito ruim, essas pessoas que falaram que o problema é do perfil, ninguém vai te apoiar. Ninguém vai te dar um suporte técnico, emocional, psicológico, nada disso. Essas pessoas não estão lá para te ajudar. Inclusive, corpo técnico aí de varas de infância, a gente sabe que isso acontece. Eles incentivam, mas depois não tem a preparação toda para te mostrar os desafios que estão pela frente. E quando a corda arrebenta, aí você vira e mexe e escuta aquela história. Ah, mas essa criança já foi devolvida 3, 4, 5 vezes, entendeu? Então é muito complicado. Então a gente sempre vai bater nessa tecla. A gente às vezes pode parecer chato ou não, que a gente está trazendo mesmo para reflexão. Então você mudar de perfil é ok. É um direito seu, mas a gente sugere que você esteja preparado. Se prepara. Quando a gente diga esteja preparado, é entender os desafios. Porque se você quer adotar uma criança de até 5 anos, e por causa desse discurso pronto que a gente sempre escuta todo dia nas redes sociais, a culpa é por causa do perfil, a culpa é por causa do perfil, a culpa é sua, a culpa é sua. A conta não fecha por causa do pretendente. Aí se você assumir essa responsabilidade toda e não entender o que está se preparando lá pra frente para uma mudança de perfil, entendeu? Vai ser muito complicado. É igual uma questão, desculpa te interromper, é igual a questão de por exemplo, uma adoção especial de crianças, uma criança com algum tipo de condição, uma adoção interracial. Se você não se preparar, se você não entender, você quer adotar uma criança especial, estude aquela condição para qual você tá, para o que você está preenchendo lá na hora. Procure grupos de apoios de pessoas que passam pela mesma situação que você está pensando em viver. Converse com pais. Porque o objetivo aqui não é desencorajar ninguém. Não. Entendeu? É conscientizar. Porque, por exemplo, no nosso primeiro processo de adoção, a gente negativou aquela parte do perfil de doenças.
E o nosso filho foi diagnosticado com autismo depois que ele já estava com a gente. E o processo... E quando nós recebemos o diagnóstico, o processo ainda não estava finalizado. Sim. E nós chegamos... A destituição, ele ainda não estava destituído. Ainda estava naquela recorrência de tempos em tempos no fórum. Nós comunicamos os fóruns. A única coisa que perguntaram é se a gente tinha plano de saúde na hora. Então esse é o apoio que eles dão quando dá o problema, entendeu? Quando acontece alguma coisa. Não que nós fôssemos desistir. Sim. Óbvio que nem não. nos passou pela cabeça. O Gabriel já era nosso filho já. Mas para vocês terem uma ideia o suporte emocional, psicológico que a gente precisava na época... Não teve, foi zero. Foi zero. Foi a gente aqui que se apoiou. Exatamente. Eu e ele e eu. É. Entendeu? Então, não tô dizendo que isso vai acontecer, sim, entendeu? Muitas vezes tem o apoio. A gente sabe que... Mas se você cair nessa pilha de rede social, de que a culpa é sua, essas pessoas que estão falando que a culpa é sua, elas não vão te apoiar. Eu tenho certeza absoluta. Elas vão te virar as costas, ou então ela vai te vender a terapia. Entendeu? Então ela tá te quebrando para depois consertar. E não conserta. Conserta. Entendeu? Porque por outro lado, essas crianças, muitas vezes elas ficam lá desacompanhadas lá, quando elas retornam. Isso é terrível para elas também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente e a gente sabe de história de crianças que sofreram uma nova devolução e que depois não queriam uma nova família. Sim. Por causa desse trauma todo. E aí os pretendentes acabam falando que a adoção no Brasil não presta, não funciona. E por mais que a gente veja notícias ruins, cara, a adoção no Brasil funciona. Entendeu? Ela funciona, ela é direita, tem esses problemas burocráticos e de gestão, mas que acontecem em todos os órgãos do Brasil, não só órgãos públicos, privados também. Então isso vai continuar acontecendo, a gente não está passando pano para ninguém aqui, não estou defendendo um lado ou defendendo o outro, a gente está passando a nossa visão, o nosso dia a dia aqui, dessa leitura que a gente faz sobre o processo de adoção, entendeu? Como foi o nosso e de inúmeros relatos que a gente recebe. Então, assim, realmente, tome cuidado e lembrando, hein, se você optou por mudar de perfil, não tem problema. E assim, conte com a gente, pergunta pra gente, compartilha com a gente, que a gente tem sempre uma palavra ou outra pra trazer pra você, de repente pra te ajudar nessa decisão. E se mudou, ok, mas... Nem sempre o que acontece, os desafios de comportamento da criança, é culpa da adoção. Exatamente, não tem nada a ver, são indivíduos. São indivíduos, tem as fases de desenvolvimento e que se a gente se aprofundar um pouco a gente vai entender. Conforme as crianças vão crescendo, os desafios vão aumentando, porque elas não ficam na nossa bolha. Exatamente, então... Tem aquele bombardeio do mundo externo. Claro, os nossos filhos chegam com traumas e demandas. A gente tem que procurar entender isso, mas nem sempre também a culpa é da adoção, né? Sim. E normalmente o que cai é na conta da adoção. Porque é adoção, é sempre na conta da adoção. Então só temos que tomar cuidado com isso mesmo. Então, ok, esse discurso tá aí, mas antes de qualquer coisa, para, reflete, pensa e procura fazer o que o seu coração tá entendendo. Mas o que a gente pode dizer com toda certeza é que a emoção, nesse ponto, ela te pega mesmo. Entendeu? Você tá 4, 5 anos numa fila de espera. Aí você vê uma foto de grupos de irmãos na internet, que o Tribunal de Justiça de não sei aonde colocou, te quebra. Entendeu? Aí você fala ok, e aí por outro lado o setor técnico também quer dar uma oportunidade ali para aquelas crianças, aí de repente a coisa não é feita de uma maneira tão aprofundada, os estudos que precisam ser feitos, né? Os estudos feitos ali de até porque social e psicológico. Se a sua mudança de perfil é muito diferente, por exemplo, no início o seu perfil era para uma criança de até 2 anos. De repente você muda para uma criança de 5 a 10, o setor técnico, você vai passar por uma reavaliação, vamos chamar de conversa. Você vai passar por uma nova conversa
porque o setor técnico vai querer entender o porquê dessa mudança. E se vocês estão preparados, e se o pretendente está preparado para isso. E se acontecer com você de não passar por isso, questiona. Porque é necessário. Sim. Porque você foi habilitado para um tipo de perfil. E o setor técnico tem que entender que você está preparado para esse outro tipo de perfil, para essas outras demandas que virão. Porque a gente sempre vai bater na mesma tecla, porque aquele ditado, a corda arrebenta pro lado mais fraco. Quem é o lado mais fraco? A criança. Quem vai sofrer? Não tô falando que os pretendentes, quando acontece isso, não sofram. Eles sofrem também. Sofrem porque também. Eles criaram expectativas. Eles estão achando que quando tá vindo aquelas 2, 3, 4 crianças ali pra casa, com idades diferentes, né? é aquela cena de filme, que eles vão ter 2, 3 dias ali de desavença, mas que depois no quarto dia tá todo mundo se abraçando, chorando e dizendo que um ama o outro. E não é assim que acontece. Não. Né? Então a gente tem que diferenciar muito conexão. Filme com essa história toda. Tá muito consciente disso. A conexão, essa construção de conexão, do amor, esse fortalecimento dessa relação, não é de um dia pro outro, não é no período de aproximação. Isso no dia a dia. É no dia a dia, diariamente, e leva tempo. Leva tempo, assim, igual a gente diz também, não tem a receita de bolo. Uns vão levar mais tempo, outros menos, mas se leva um tempo. O amor se constrói. Né? A gente vai construindo essa relação de confiança, essa relação de amor, de paternidade, de tudo isso, de maternidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com esses discursos prontos de internet. Né? Então, a gente vai estar sempre por aqui para tentar, de uma forma ou outra, absorver aí o que está acontecendo, vendo o que está rolando no mundo aí da adoção, mas é que isso aí já deu no saco já chegou num ponto que tá difícil. E de tanto baterem na tecla, aí isso acaba se tornando uma verdade absoluta. E aí todo mundo acaba se achando responsável pelos problemas burocráticos e técnicos que existem no país. A gente não entra no processo de adoção para ser salvador da pátria. Exatamente. A gente entra para atender uma necessidade nossa. É um puro ato de egoísmo. Você quer ser pai, você quer ser mãe, e você quer ter um filho, e de alguma forma você vai entrar num processo de adoção. Você optou por entrar no processo de adoção. Então, não inicialmente é porque você quer. Você viu como é o peso? Você quer. Porque a criança, ela tá acolhida lá. É lógico que ela tá em busca de uma família. Porque ela tá precisando para criar toda a sua carga de valores, né? A sua história. Ela também precisa disso. É importante que ela passe por isso. Mas você entrou no processo de adoção porque você quer... Ninguém entra sem querer, né? Exatamente. Você quer adotar uma criança. Então não tem essa, porque esses discursos vêm e acaba deixando a gente também, colocando a gente num pedestal, que a gente tem que se colocar no lugar e falar, não sou nada disso não. Eu sou um pai, eu sou a mãe... Que erra, acerta. Isso, e a gente queria ter um filho, e a gente escolheu a adoção. E somos humanos, né? Independente do que aconteça. Então, acho que com isso a gente consegue trazer um pouco pra gente poder refletir um pouco mais sobre isso, né? Sobre esses discursos prontos que a gente vê, principalmente pelas redes sociais. Hoje todo mundo também tem a sua verdade e é tudo muito 880, não existe mais... Os 50 tons de cinza. Exatamente, ou é branco ou é preto. Não é assim, gente. Não existe mais aquela coisa que tá dentro do cinza, não existe, parece que não existe. E no mundo real existe. E uma adoção... E uma adoção... Eu odeio ficar colocando nomenclatura, mas é assim que se fala, né? Uma adoção tardia não vale mais do que a minha adoção, que foi de uma criança menor. Não é mais especial ou menos. Tanto é que a minha também não é menos e nem mais. Exatamente. Entendeu? Adoção é adoção. Tem crianças acolhidas, sim. Cada adoção é legítima. Sim. Independente do contexto, entendeu? Não tem, acho que a gente não pode, tem que parar com isso também. Porque aí tem aquela pessoa que optou pela adoção tardia, defende que se quer adotar, adota qualquer idade, qualquer criança. Não é assim que funciona. Por isso que a gente sempre fala, você tem que entender o que você suporta, o que você comporta. Aquela principal pergunta, para o que eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente e financeiramente? Porque, só para você ter uma ideia, é aquela história. Para um bebezinho, você tem que estar ciente que você vai acordar de madrugada para dar um leite,
para trocar uma fralda suja. É uma demanda de sobrevivência de vida. Exatamente. Do bebê. Vai ser uma demanda diferente. Um adolescente, uma criança maior, ela já sabe argumentar, já sabe responder, vai afrontar. Então, são formas diferentes de se trabalhar. Entendeu? Afrontar é porque faz parte da idade. Questionar. Questionar. Afrontar não, questionar, exatamente. Eu também questionava meus pais. A Grazi também questionava. Nossos pais deviam ficar bravos com a gente, vira e mexe lá, porque a gente queria entender, contestava, entendeu? A gente dentro da nossa casa tinha essa liberdade, a gente procura dar essa liberdade pros filhos também. Né, deles tanto questionarem. Que a Tata com 4 anos já não questiona. Exatamente, ela já pergunta o porquê do porquê. Se pode fazer aquilo, porque pode ou porque não pode. Ela quer entender. E de forma que ela entende. Porque então, isso é assim ou é assado, né? Mas isso é outra... É outro episódio, pra gente falar em outro episódio. Então, é entender os desafios de cada idade também e se preparar. E se preparar. É isso aí. É isso que finalizar dizendo que use o tempo de espera a seu favor, se preparando. Lendo, conversando com outros pais. Não participe de grupos de apoio só pelo curso. Participe com frequência. É importante, porque você também, vira e mexe, vai ter algo para compartilhar também. Isso acaba ajudando os outros. Isso é importante, sim. E analise o grupo de apoio que você está participando também, se não tem todo esse radicalismo que eu quero dizer. Sim, e pode ser que de repente um grupo seja melhor para você do que outro, e tudo bem também, porque são maneiras de comunicação. Entendeu? Não tem um grupo melhor que o outro. Tem o que se encaixa melhor com o que você está vivendo, com o que você está passando, entendeu? A gente tem mais um tipo de experiência, outro grupo tem outro tipo de experiência, todos procuram levar profissionais de diversas áreas para poder ajudar a esclarecer, mas a forma de se comunicar, de se interagir, de se afeiçoar são pessoas, então cada um tem uma forma, né? Tem pessoas que gostam da Adoção Brasil, tem pessoas que já não gostam tanto, e ok também pra gente, tudo bem, segue-se a vida. Felizmente tem vários perfis por aí pra gente poder discutir de uma maneira legal a adoção. Se encontrar. Né? E são todos amigos também. Não é porque você pensa diferente que é inimigo, aquilo que a gente sempre fala. Não é 880. Na vida real não tem 880. E porque também muito do que a gente escreve é da nossa vivência, pelo que a gente passou, são experiências nossas. E é igual, cada adoção é única. Exatamente. Entendeu? Nós temos 2 filhos, os processos foram diferentes, são indivíduos, são pessoas diferentes, os desafios são diferentes, né? Independente do autismo ou não, são desafios diferentes, são pessoas. São personalidades, entendeu? Quem acredita em signos são outros signos, né? São essa coisa toda, quem trabalha com isso tudo de astrologia, essas coisas, não importa. Entendeu? A gente tem que respeitar e tem que estar ciente que isso vai acontecer. É porque pegam, por exemplo, a Tata e o Gabriel, que são irmãos. Um exemplo, tá? Assim, a gente vai colocá-los numa mesma situação. Eles vão passar por uma mesma coisa. Eles vão sentir, pensar e decidir o que fazer sobre isso de formas diferentes. Porque simplesmente eles são indivíduos. Isso mesmo. Então, para encerrar aqui o nosso papo aqui, o que eu tenho para dizer para você que a culpa não é sua. De forma alguma. E a adoção, e a gente sempre vai levantar a bandeira da adoção consciente. E o consciente está englobando isso tudo que a gente acabou de conversar. Adoção consciente e adoção legal. E não se sinta... E aquilo, né? Só para afinar, você não é nem mais nem menos que ninguém pela sua escolha. Exatamente, entendeu? Então, se você tem a sua escolha, siga em frente com ela. A gente foi questionado no nosso processo, né? Se a gente queria mudar o perfil, porque ia demorar bastante pelo perfil inicialmente que a gente tinha escolhido. A gente já estava super bem decidido e falou, ok, vamos esperar o tempo que for necessário. A hora que ela tiver que chegar, vai chegar. A hora que tiver que chegar a nossa hora, vai chegar. Né? E assim levamos. E antes de encerrar e dar o tchau aqui, a gente queria só dar outro aviso, que a gente fez uma parceria super bacana com a editora Juruá. E para você, ouvinte aí do Adoção Brasil, você tem desconto de 10% em todos os livros da editora Juruá com o código AdoçãoBR. Então, adoção sem cedilha e sem acento, né? ADOCALBR, tudo junto. Então, colocando esse cupom de desconto lá no site juruá.com.br,
Adocal BR, né? Você Tá já valendo. consegue 10% de desconto em todos os livros, que é super bacana, é uma parceria muito 10 que a gente conseguiu fazer com eles lá. E até o próximo episódio. Espero que vocês fiquem bem. Vamos passar esse tempo aí com bastante leveza, né? Bastante paz. É difícil, mas vamos tentar, né? Vamos tentar e a gente tá por aqui pro que precisarem. Beijo, tchau. Tchau, tchau.